Olá meninos, tudo bom? A nossa aula hoje é de um assunto extremamente importante, porque tudo que for trabalhado daqui para frente, no contexto do século XVIII, XIX, século XX também, nós vamos ter que falar sobre o iluminismo, tá bom? Então dê muita atenção à nossa aula, dê muita atenção de fato ao conteúdo, tente entender de fato, tá certo? Porque realmente vai ser aquele assunto que vai influenciar tudo que vai acontecer daqui para frente, tá certo? Agora, primeiro ponto, o que é o iluminismo? O que foi isso? Foi um movimento filosófico, um movimento de ideias, um movimento intelectual, onde vários pensadores do século XVIII começaram a desenvolver teorias, desenvolver ideias, tanto no campo político, como no campo social, como no campo econômico, onde eles passaram de fato a criar toda aquela teoria que vai influenciar o mundo que nós vivemos atualmente. Por exemplo, o Brasil tem suas leis, que são organizadas em nossa Constituição. A Constituição brasileira foi feita no ano de 1988 e tu pode afirmar com toda certeza que a nossa Constituição ela é cheia de influências das ideias iluministas, tá bom? Então o que foi o iluminismo? Foi um movimento filosófico. Ele aconteceu no século XVIII, tanto que o século XVIII é conhecido como século das luzes, porque o iluminismo ele tinha essa ideia de que nós vivemos na escuridão da ignorância, na escuridão do preconceito, na escuridão do atraso. E só tem uma luz que vai te tirar dessa escuridão, que é a razão, o pensamento científico, o conhecimento, o estudo. Daí o nome iluminismo, tá certo? E eles pregavam realmente mais liberdade econômica, mais liberdade política, mais liberdades sociais. Então ocorreu no século XVIII na Europa, para ser mais exato, começou na Inglaterra, e esse movimento defendia de fato ideias de liberdade e direitos sociais. E como aconteceu no século XVIII, repito, o século XVIII acabou ficando conhecido como o século das luzes, tá? É um movimento de fato que influenciou muitas mudanças políticas, muitas revoluções, ocorreram revoltas aqui no Brasil, influenciado pelos iluministas. Vamos ver depois. A própria independência do Brasil, vocês lembram que o Brasil pertencia a Portugal, que o Brasil era colônia de Portugal? Quando o Brasil luta pela sua independência, que é o famoso 7 de setembro, muito das ideias iluministas influenciaram os brasileiros a lutar pela sua independência e pela sua liberdade, tá certo? Agora aguarde uma informação. O iluminismo é um movimento principalmente ligado à burguesia e contra o absolutismo. Não sei se vocês lembram aquele governo absolutista, onde o poder do rei é concentrado nas mãos desse rei, que ele é praticamente considerado um representante de Deus. E nesse governo, conhecido como absolutismo, que foi muito comum nos séculos XVI e XVII, é um tipo de estado, de governo, que além do rei ter todos os poderes em suas mãos, nós temos as classes privilegiadas e as classes exploradas. Que eram os privilegiados? Era o conhecido primeiro estado e segundo estado, que era o clero e a nobreza. Se os senhores lembram que eles não pagam impostos e eles ocupam os cargos políticos, que eram nomeados pelo rei. Já o terceiro estado era a burguesia, os ricos comerciantes e as pessoas pobres. Por que a burguesia, que era rica, estava junto com as pessoas pobres na mesma posição social? Que dentro do absolutismo, a burguesia e o povo, que representava o terceiro estado, eles não tinham privilégios algum. Eles pagavam impostos e eles acabavam sustentando os privilégios do clero, da nobreza e do rei, não é? E não tinham acesso à política. Por isso que o iluminismo, que é o movimento do século XVIII, é um movimento burguês. Porque os pensadores iluministas eram totalmente contra o absolutismo, totalmente contra os privilégios do clero e da nobreza, ok? Então, sabendo que é o iluminismo, vamos agora trabalhar algumas características. E essa imagem aí, vocês estão vendo as pinturas de alguns dos filósofos iluministas, como o Rousseau, o Voltaire, o Montesquieu, que nós vamos falar deles já já, ok? Agora é o seguinte, senhores, o que eles criticavam? Os iluministas criticavam principalmente o que é chamado de antigo regime. E o que seria o antigo regime, professor? É justamente o governo absolutista, onde todos os poderes se concentram nas mãos do rei. Os iluministas achavam isso totalmente errado, que o poder não pode ficar concentrado na mão de uma só pessoa, que isso é muito perigoso. Eles também criticavam um negocinho chamado de mercantilismo. O que é o mercantilismo? São aquelas práticas que o Estado controla a economia. Para os iluministas, o Estado não deve controlar a economia tem que ser livre, é o chamado livre mercado e livre concorrência. E também, como é um movimento muito racional, é um movimento muito ligado à razão, à ciência, ao pensamento científico, para os iluministas, as igrejas, aí não só a igreja católica, eles criticavam as igrejas como um todo, elas alienam as pessoas.
elas alienam as pessoas porque enganam através da fé e acabam atrapalhando o conhecimento científico da humanidade. Então a crítica às igrejas era muito forte também, já que os iluministas eles tinham um pensamento muito racional. O que tu pode afirmar? Professor, então quer dizer que os iluministas eles não acreditavam em Deus? Acreditavam, meninos. Eles poderiam ser considerados como deístas. Eles acreditavam em Deus. Mas a crença deles é tipo um Deus relojoeiro. Deixa eu explicar aqui para vocês a metáfora. Um relojoeiro ele cria o relógio, ele é o criador do relógio. Mas quando o relógio começa a funcionar, o relojoeiro ele não interfere mais no funcionamento do relógio. Então eles acreditam no Deus como um relojoeiro, ou seja, Deus criou o universo, criou a vida, criou o homem. Só que agora, os movimentos da vida, do universo, do cosmos, é por conta própria. Deus não interfere mais nisso. É aquela ideia do livre-arbítrio, ou seja, a livre escolha. Era mais ou menos a visão de Deus que eles tinham, tá bom? E eles criticavam muito mesmo a corrupção que tinha dentro do clero, repito, não só católico, mas de várias igrejas. Eles questionavam mesmo e afirmavam que a fé só servia para alienar o homem, que eles deveriam realmente buscar o pensamento, conhecimento científico. Ok? Então o que eles defendiam? Eles defendiam a liberdade econômica, ou seja, para eles o Estado, o governo não deve interferir na economia, o governo tem que tratar da saúde, da educação, da segurança, da moradia. A economia tem que ser livre. Eles defendiam uma ideia, não sei se os senhores lembram, que é o antropocentrismo. O homem é o centro, ele é o dono de sua vida, ele controla o seu destino, com o poder de pensar, ele pode escolher o seu destino. Não é? Eles acreditam na razão e na ciência. Lembram porque o nome iluminismo. Nós vivemos na escuridão da ignorância. Qual é a luz que vai tirar o homem dessa escuridão da ignorância? A razão. Não é? E eles também acreditam, né, na ideia da burguesia, dos ideais, contra o clero e contra a nobreza. Então isso aí eu expliquei para vocês nesse slide, o que o antigo regime criticava, que o iluminismo criticava e o que o iluminismo defendia. Ok? Então para passar mais assim até certo ponto nas ideias, para reforçar, tá bem, ó, o iluminismo acredita que o rei ele não pode concentrar poder em suas mãos. Né? Só que tem aquela história, se vocês já viram aquele famoso ditado popular, se você não pode vencer o inimigo, junte-se a ele. Alguns reis absolutistas, mais antenados com a realidade, percebendo que a situação no mundo estava mudando, principalmente porque as ideias iluministas, que começaram na Inglaterra, mas se espalhou por todo o continente europeu, né, estava cada vez mais forte entre a sociedade. O que alguns reis fizeram, meninos? Eles começaram a pegar algumas ideias iluministas, algumas, não todas, tá? Eles começaram a pegar algumas ideias iluministas e a colocar em prática nos seus governos. Esses reis que tentaram se adaptar aos novos tempos, que tentaram se adaptar ao iluminismo, eles ficaram conhecidos como déspotas esclarecidos. Vou explicar o porquê. A palavra déspota significa rei com poderes totais. Se eu sou um déspota, eu tenho muito poder nas minhas mãos. Mas é o que eu estou falando. Déspotas esclarecidos. Ou seja, eles abriram a mente. Eles se iluminaram. Eles se esclareceram. E aí o que acontece? O que é um déspota esclarecido? É um rei que era absolutista. Mas ele percebendo a força das ideias iluministas se espalhando por toda a Europa, eles pegaram algumas dessas ideias, e adaptaram em seus governos. E aí eles se mantiveram. Aí tu pode me perguntar, professor, mas todo rei fez isso? Não. Alguns reis não se adaptaram ao iluminismo, não aceitaram, pelo contrário, combateram, perseguiram. Aí você fala, deu certo para esses reis? Deu não. Nós vamos ver mais na frente um assunto chamado Revolução Francesa, que o rei Luís XVI ele foi guilhotinado em praça pública, ou seja, foi decapitado em praça pública, porque o povo, influenciado pelas ideias iluministas, se revoltou contra o absolutismo francês, e acabaram derrubando ele do poder. Né? Por quê? Porque ele, em vez de se adaptar, como os déspotas esclarecidos fizeram, ele acabou batendo de frente. Onde é que tu teve esses reis esclarecidos? Frederico II, que era do chamado Sacro Império Germânico, que hoje é a Alemanha, tá? Da Prússia também, como era chamado. Catarina II, da Rússia, o Marquês de Pombal, em Portugal, que a gente vai comentar dele mais na frente. Tá bom? Então, Frederico II, da Prússia, ou Império Germânico, ou Alemanha. Catarina II da Rússia e o Marquês de Pombal de Portugal são exemplos de déspotas esclarecidos, reis absolutistas que colocaram em prática algumas ideias iluministas. Só uma observação, Marquês de Pombal não era rei. O rei na época era Dom José I, mas ele era uma espécie de super-ministro e era ele que de fato governava Portugal. Ok? Aí para encerrar nossas aulas, meninos, a gente vai falar um pouquinho rapidamente dos principais filósofos. John Locke, ele é considerado o pai do iluminismo. É ele que defende que
o Estado ele existe para garantir nossos 3 direitos sagrados, que é direito à vida, direito à liberdade e direito à propriedade. Ou seja, para John Locke, o Estado não existe para garantir o privilégio do clero e da nobreza, ou simplesmente para garantir o privilégio do rei. Não. O Estado, o governo existe para garantir o direito de todos os cidadãos, que tu tem direito à vida, tu tem direito à liberdade e tu tem direito à propriedade. E ele diz mais: se o Estado não garante esses direitos, se o Estado não cumpre com o seu dever, a sociedade pode derrubar esse Estado. Observe que na ideia do John Locke, que ele não é só pai do iluminismo, ele é também conhecido como pai do liberalismo político. Ele afirma que o Estado existe para garantir os direitos do cidadão. E esse Estado ele tem obrigações, se ele não cumprir esse Estado pode ser derrubado. É um pensamento que era inovador, por isso que o John Locke é considerado o pai do iluminismo como pai do liberalismo político. Aí mais, ele defendia um princípio, pode tomar nota aí: isonomia, todos são iguais perante a lei. Igualdade jurídica. Hoje não temos isso no Brasil? Na nossa Constituição, se vocês depois pesquisem, vão lá, coloquem Constituição Brasileira, artigo 5º, que é o artigo mais importante, está lá: todos os cidadãos brasileiros são iguais perante a lei. Todos, né? O John Locke já defendia isso no século XVIII. É o princípio da isonomia. E esse Voltaire, que é o segundo que está aí, tem até uma charge brincando aí com ele, né? O Voltaire ele é francês, o John Locke é inglês, o Voltaire é francês. Eles, senhores, eram dos principais críticos da igreja. Tá? Ele criticava demais o clero, ele criticava demais a corrupção que existia dentro das igrejas. Ele era um crítico mais ferrenho mesmo contra essa influência que, segundo ele, era negativa das igrejas sobre as pessoas. Não é? Ele tinha um pensamento bem radical em relação a isso. Mas ele tinha uma frase interessante, que é estar brincando aí nessa charge: eu posso ser contra tudo que tu falas, mas morrerei defendendo o direito de você falar. O que é isso, meninos? Liberdade de expressão. O mundo seria muito melhor se as pessoas aceitassem uma opinião diferente da sua. É o que Voltaire defendia no século XVIII. Lógico que as críticas que eles faziam contra a igreja eram críticas bem radicais, né? Que a gente não pode afirmar. Isso é absurdo tu dizer que todas as pessoas, que todas as igrejas só querem enganar, só querem alienar. Não. Tem muitas pessoas de dentro das igrejas que só querem te passar uma mensagem religiosa, professar fé e ajudar. Mas realmente, no geral, os iluministas eles tinham uma visão bem radical e bem forte contra o clero, e o Voltaire era um dos principais críticos. Um detalhe, ele era conhecido como o filósofo burguês. Ok? Então já falamos de John Locke, inglês, e o Voltaire, francês. Bora continuar aqui. Montesquieu e Rousseau, os dois são franceses. O Montesquieu ele criou um livro chamado Espírito das Leis, e é ele que cria a tão famosa teoria da divisão dos 3 poderes, onde para Montesquieu o poder não pode estar nas mãos de uma só pessoa. Então eles criticavam o absolutismo. Para Montesquieu, o poder tem que limitar o poder. Depois procure também na internet Brasília, a Praça dos 3 Poderes. Lá em Brasília nós temos o centro do poder executivo, o centro do poder legislativo e o centro do poder judiciário. Que para Montesquieu, o Estado democrático, para funcionar, tem que ter 3 poderes que têm que ser separados, têm que ser independentes e equilibrados. O que quer dizer isso? Cada um tem a sua função, nenhum manda mais do que o outro e um fiscaliza o outro. Quais são os 3 poderes? O executivo, que é aquele que coloca as leis na prática. O legislativo, que é aquele que elabora as leis. O judiciário, aquele que julga quem não cumpre a lei. Que no absolutismo isso tudo ficava nas mãos do rei. Para Montesquieu e Serrat tem que ser dividido, como é hoje no Brasil. No executivo nós temos presidente, prefeito e governadores. Legislativo nós temos deputados, senadores e vereadores. E o judiciário, juízes. Ou seja, pessoas diferentes, poderes divididos e equilibrados. É o Montesquieu com a sua teoria da divisão dos 3 poderes. E o Rousseau, meninos, esse é um pouquinho diferente, porque Rousseau era muito radical. O Rousseau ele tinha uma origem mais humilde, então Rousseau era daqueles iluministas que tinham ideias mais profundas. Ele tem uma frase bem interessante: o homem é bom por natureza, a sociedade é que o corrompe. Ele acredita na bondade humana. Ninguém nasce mal, ninguém nasce ladrão, ninguém nasce corrupto, ninguém nasce preconceituoso, ninguém nasce racista. É a sociedade que corrompe as pessoas, é a sociedade que é doente. E o Rousseau ia mais na sua discussão. Ele afirma que para o homem não ficar doente, não ficar com preconceitos, com raiva ou com atos ilícitos, essa pessoa tem que receber uma educação de qualidade, tem que ter um pensamento crítico. E acima de tudo, aí é que vem o pensamento mais radical do Rousseau.
Ele acredita que a sociedade só seria justa, só seria equilibrada e não seria doente para corromper o homem se na sociedade não tivesse desigualdade social. Ou seja, ele defendia o fim da propriedade privada, onde todo mundo teria o mesmo padrão de vida. Vocês perceberam como ele é mais radical? Porque o John Locke, aquele pai do liberalismo inglês, o John Locke defendia a igualdade jurídica. O Rousseau já defendia a igualdade social. É diferente. Igualdade perante a lei é uma coisa. Igualdade na sociedade é diferente. Todo mundo tem o mesmo padrão de vida, não tem propriedade privada. É como tu não pode ter teu carro, tua fazenda, tua casa. Ou seja, tudo pertence ao coletivo. Realmente o Rousseau, ele tinha características um pouquinho mais radicais. Um pouquinho não, bem mais radicais do que o restante dos iluministas. Ok? E aí, para encerrarmos, vamos para o campo econômico. Nós temos o Quesnay e o Adam Smith. O Quesnay, ele é francês, ele é representante de uma escola francesa conhecida como os fisiocratas. São economistas franceses. E o Adam Smith é inglês. Tanto o Quesnay como o Adam Smith, eles defendiam o chamado liberalismo econômico. O Adam Smith é até considerado o pai do liberalismo econômico no seu livro A Riqueza das Nações. E o que afirma o liberalismo econômico? É aquela ideia de que o Estado, já falei hoje para vocês, o Estado não deve intervir na economia. O Estado não deve mexer na economia. O Estado tem que tratar dos direitos do cidadão, que é direito à vida, à liberdade e à propriedade. O Estado tem que gerar emprego. O Estado tem que dar assistência em escolas, o Estado tem que dar assistência em saúde, tem que dar assistência em segurança. Agora, quem vai movimentar a economia é a própria economia, através do livre mercado, da livre concorrência, através realmente do fluxo livre. Esse desenho bem aí, essa imagem está representando uma ideia do Adam Smith, que ele afirma que, em relação à economia, a mão do Estado tem que ser uma mão invisível, ou seja, não pode interferir na economia. É livre mercado, livre concorrência. Você fala, professor, então, o Quesnay francês e o Adam Smith inglês, eles são iguais em ideologias? Eles só têm uma diferença. Para o Adam Smith, para um país ficar rico e virar uma potência mundial, esse país tem que priorizar o trabalho. O que seria priorizar o trabalho? É priorizar em disciplina, é priorizar em estudo, é priorizar em tecnologia. Se o governo prioriza nisso, o país se torna uma potência mundial. Então, para o Adam Smith, a fonte da riqueza de uma nação é priorizar o trabalho. Para Quesnay e os fisiocratas franceses, a fonte da riqueza de um país não é o trabalho, é a terra. O que ele quer dizer com a terra? Ele afirma que para a economia de um país ser sólida, forte e em desenvolvimento, tu tem que valorizar as chamadas atividades primárias. A terra, que é a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Porque, segundo Quesnay e os fisiocratas, se essas três atividades, que são primárias, se elas são fortes, elas seguram toda a economia e o país se torna uma potência mundial. Então, perceberam a diferença? Quesnay, fisiocratas, afirmavam que a fonte da riqueza de um país é a terra. São as atividades da agricultura, da pecuária e do extrativismo. Para o Adam Smith, não importa em qual atividade, tu tem que investir no trabalho, é na pesquisa, é na tecnologia, é no estudo. Essa é a única diferença entre os fisiocratas franceses e o Adam Smith, que era inglês. Mas não esqueçam, ambos são defensores do liberalismo econômico, da não intervenção do Estado na economia, do livre mercado, da livre concorrência, ou seja, da mão invisível. Tá? Então esses pensadores que eu citei para vocês são os principais pensadores iluministas e essas ideias vão marcar o mundo no século XVIII, XIX, XX e até hoje as ideias estão presentes. Ok? Então depois vocês reforçam os estudos, leiam, façam atividades, que esse assunto é extremamente importante, tá bom? Até logo, até a próxima aula.